Oi, meu compadre, oi, minha comadre. As eleições aqui no Brasil estão chegando de novo. Daqui a pouco começa a campanha para todo lado. Promessa daqui, promessa dali, discussão nas ruas, nas internet e até nas mesas de almoço da família. E eu queria começar essa prosa fazendo um pedido. Antes de votar, procure conhecer bem os candidatos. Veja a história deles, veja o que já fizeram, veja se cumpre o que prometem. Não escolhe porque alguém mandou ou porque apareceu um vídeo bonito na internet. Vote com consciência. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você sabia que a Bíblia conta a história da primeira votação mundial para fazer uma escolha? E mais, uma eleição com 100% de participação. Nenhum eleitor faltou, nenhum votou nulo. Mas calma, vamos entender esse caso desde o começo. Antes disso, se você nos ouve pelo Spotify, dá uma avaliação boa aí. E se você nos ouve pelo YouTube, dá um joinha e se inscreva, hein? Esse é provavelmente um dos causos mais antigos da humanidade. Tem gente que até questiona se ele aconteceu realmente ou se trata apenas de uma fábula para explicar algumas ideias complicadas. Mas eu acredito que aconteceu de verdade, sim. E aconteceu lá para as bandas do Oriente Médio, próximo de uma nascente que gerava água para os rios Tigre, Eufrates, Pison e Gion, num lugar muito especial preparado por Deus, que tinha um jardim com duas árvores muito especiais. A primeira era a árvore da vida, e pelo próprio nome já dá para imaginar para que ela servia. Ela estava ligada à vida, ao sustento da vida, à permanência da vida. Quem vivia naquele jardim podia continuar vivendo sem envelhecer e sem conhecer a morte como nós conhecemos hoje. Aliás, essa árvore é tão importante que aparece aqui no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, e reaparece lá no último livro, o Apocalipse. Como quem diz que o plano de Deus começa e termina com a vida. Mas tinha também uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E pelo próprio nome também fica fácil de entender, né? Ela representava o conhecimento do que era certo e do que era errado. Só que existe um detalhe muito importante. Os seres humanos daquela época eram completamente inocentes. Era como criança que não pode ser culpada porque não sabe distinguir o bem do mal. Eles não podiam ser acusados de pecado porque ainda não tinham esse conhecimento moral. Viviam em perfeita comunhão com Deus, sem culpa, sem vergonha, sem medo. Foi então que Deus colocou diante deles uma escolha. E é por isso que eu gosto de chamar esse episódio de votação. Naquela época, não tinha papel, não tinha caneta, muito menos urna eletrônica. A votação aconteceria diante dessa árvore que eu falei. Se eles comessem daquele fruto, estariam escolhendo adquirir o conhecimento do bem e do mal. A partir daí, passariam a ser responsáveis por suas escolhas. Saberiam o que era certo e o que era errado. Só que com esse conhecimento vem uma responsabilidade que Deus não queria impor. Quem conhece o mal também precisa rejeitá-lo e escolher o bem. Mas também havia um detalhe. Deus avisou claramente: não comam desse fruto, porque no dia em que comerem, certamente morrerão.
A regra dessa eleição estava explicada. O voto era livre, mas as consequências também eram conhecidas. Só que toda eleição costuma ter oposição. E foi exatamente isso que aconteceu. Apareceu um ser vivo que não era humano, muito convincente, fazendo aquilo que hoje talvez nós chamássemos de boca de urna. Esse ser dizia: Deus está exagerando, vocês não vão morrer não, muito pelo contrário, quando vocês comerem deste fruto, vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Era uma campanha baseada em desacreditar o aviso de Deus. Primeiro veio 50% da população mundial. Ela olhou, pensou, achou bonito, achou desejável e comeu. No começo parecia que só metade da população mundial tinha votado, mas a outra metade também acabou escolhendo comer depois de um tempinho. Resultado dessa votação: 100% de participação. Toda a humanidade fez a mesma escolha e junto com aquela escolha vieram todas as consequências. A inocência acabou, a vergonha apareceu, o medo apareceu, a separação de Deus começou e a morte entrou na história humana quando Deus os separou do contato com a árvore da vida. Agora, tem gente que diz que essa foi a única escolha feita com a liberdade dos homens para decidir escolher. Depois disso, nunca mais ele fez qualquer escolha. Já tem gente que acredita que foi exatamente aí que começou essa capacidade e permissão para o homem escolher o que quer. E existe ainda quem entenda que depois desse acontecimento a escolha existe, mas é controlada pelo Espírito Santo, que convence ou não as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E essa é uma discussão antiga que até hoje dá pano para manga, mas hoje ela não é o mais importante desse caos. O que realmente importa é que Deus não foi pego de surpresa ali naquela votação. Ele já tinha preparado um plano muito antes, um plano que mostraria o tamanho do seu amor pela humanidade, um plano de redenção que custaria a vida do próprio Filho. Ou seja, a mesma história que começa perto da árvore do conhecimento termina lá na frente com a promessa de voltar a comer da árvore da vida. É como se Deus dissesse: eu nunca desisti de vocês. E sabe por que eu gosto tanto desse caos? Porque ele mostra que toda escolha tem uma consequência. Mas aqui vai outra pergunta, só para vocês ficarem aí matutando. Será que Deus errou ao fazer essa votação, essa eleição? Ou tinha um propósito por trás dela? E eu vou parando por aqui, porque esse caos está ficando complicado de entender. Mas ao mesmo tempo é muito simples. E se você não concorda com esse caos, também não tem problema não. É só escrever aí nos comentários. Quem sabe a gente aprende junto nessa boa prosa. E se você gostou, deixa uma sugestão de outra história bíblica que você gostaria de se ver contada aqui no Causos Bíblicos. Que Deus abençoe você e sua família. Até nossa próxima prosa, se Deus assim permitir.